ReZero, Rota da Vingança. Não tô ligado, meu irmão. Faria isso. Eu tenho outra escolha. Todos fazemos escolhas. Viver no passado ou então viver no Que satanás é isso? Vingança. Vingança é um fardo muito pesado de carregar. Você é um homem livre. Chegou a hora de agir como tal. Que... Opa, bom? Bom. Como, Baru? O canal tá um mês sem vídeo. É, foi mal. Esse mês foi literalmente impossível eu postar vídeo rápido, mano. Impossível. É sério, eu tava literalmente atolado de coisa. Tipo, sabe aquela cena dos coelhos comendo o rabo do Subaru? Então, no caso, os Ah, estavam comendo teu rabo? Ê, rapaz! coelhos eram as minhas coisas pra fazer. Ah, Baru, contrata um editor. Mano, eu já tenho um editor, velho. O problema é escrever Ele é baiano. roteiro, velho. Dependendo dos vídeos, tipo esse, demanda roteiro demais, velho. E lógico, quanto maior for o roteiro, maior o tempo, né? E vocês não tá ligado como essa rota é enorme, velho. Meu Deus do céu, tá quase o tamanho da rota da preguiça, velho. Aí demora pra escrever, então demora pra gravar, então demora pra editar. Aí já viu, né? Abandonei o canal. Mas eu prometo que eu vou melhorar nisso, tá? Confia. Belezura? Então tá bom. Roteiro de cuerrola. Bora lá. É, rapaziada, mais uma rota alternativa. E dessa vez, a da vingança. O Subaru vai ficar bem nessa rota? Provavelmente não. Ele nunca dá bem nenhuma. O seu Madruga gosta dessa rota? Também não. Quem diabo é seu Madruga? Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, por causa da vingança. E se você gostar, pelo amor de Deus, Cala a boca. se inscreve no canal, mano. Tamo quase 100 mil. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Diferente das histórias alternativas que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, essa não tem nada a ver com o Pecado Capital, mas sim do jogo mobile chamado ReZero Lost in Memories. Tem jogo? Uau! Aviso aos tripulantes. Nesse vídeo eu vou contar todos os capítulos que foram traduzidos até agora, porque essa rota é extremamente nova. Tem coisa ainda que não tem nem tradução, velho. Quanto mais, história. Por isso nem vem... Baru, por que isso aconteceu? Pois é, meu nobre. Eu também queria saber. Recado dado, vambora. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Aganawif. Aganawif, O que diabo é Aganau? ou mais conhecido como a Rota da Vingança. Tá bom. O ponto de divergência nessa rota, que é onde a história muda de caminho, é no lendário episódio 15 da primeira Metal temporada. Gear. Esse episódio, pra mim, tem a melhor finalização de todos os episódios de ReZero, mano. Ele perdia a cabeça enquanto tocava aquela música e subia os créditos, velho. Cara, é muito foda, velho, não tem como. Como vocês bem lembram, nesse episódio, o Subaru quase morre e a Rin fica toda estourada na calçada, mas ela consegue salvar ele também. O Subaru pega a Rin morta nos braços e leva pra mansão do Roswell. Chegando lá, o Subaru vê todo mundo morto e congelado. O episódio termina com o Subaru perdendo a cabeça, literalmente. Diferente da história original, nessa rota o Subaru não decide ir pra mansão. A Ren fala pra ele viver, só que ele absorve tanto Ah, então é por isso que é a Rota da Vingança. isso que ele pega e fala: eu nunca mais vou morrer, nunca mais vou usar o retorno através da morte. Agora a minha vida é matar o Betelgeuse. Para já é. E é exatamente isso que ele fala, velho. A vida dele inteira agora vai ser indo atrás daquele cara. Ele ia se vingar, custe o que custar. Mas o que ele faz é isso mesmo, só que ele morre um monte de vezes pro O Betelgeuse. Subaru sai da caverna e carrega a Ren nos braços e vai pro caminho contrário à mansão. E como em todos os ifs, essa foi uma péssima escolha. Enquanto ele andava, ele não conseguia pensar em mais nada a não ser no rosto do Betelgeuse. Ele só lembrava da risada dele enquanto ele contorcia o corpo da Ren. Ele já estava começando a perder a sanidade. Depois de um tempo do Subaru andando, todo arregaçado com a Ren no colo, ele encontra o Reinhard, a caminho da mansão do Roswell. O Reinhard diz que estava procurando o Subaru e fica feliz por ter achado ele O Subaru caga pra ele. vivo. O Subaru fala pro Reinhard que queria enterrar a Ren, mas ele fala que é melhor cuidar dos ferimentos dele primeiro, né? Só que, obviamente, né, velho, o Subaru só chegou pro Reinhard e falou: meu irmão, caguei. Ele ignora totalmente o que o Reinhard falou e fala que vai enterrar a Ren primeiro. Andando um pouco com o Reinhard, o Subaru encontra um campo de flores, que tinha as mesmas cores que a Ren tinha de cabelo. Ele Azul. pega aquele campo de flores e enterra a Ren. Um detalhe interessante aqui é que, mesmo o Subaru falando que tem um campo de flores ali, o Reinhard não consegue ver campo nenhum. É, rapaziada, o moleque tá ficando esquizofrênico. maluco. E a rota mal começou. Depois de enterrar a Ren, o Reinhard fala que vai acompanhar o Subaru até a mansão. Mas o Subaru só ficava falando que queria matar, matar e matar. Ele já tava totalmente consumido pela sede de vingança. Só que ele tava tão ferido que ele acaba desmaiando. Depois de ele dormir literalmente uma semana, ele acorda na mansão do Reinhard. Ele ficou todo esse tempo dormindo de tão ferido e cansado que ele tava. O Subaru acordou e ainda tava só E aí, mano, para com essas imagens que vem mais satânicas, esses VTuber. falando que ia matar o Betelgeuse. Esse moleque não para, né, velho?
Só que aí que as coisas ficam interessantes, rapaziada. Depois que ele acordou, ele ficava ouvindo tanto a risada do Gilze quanto a Ren do lado dele. Pois é, rapaziada. Deu pra Ren agora virar um encosto. Mas Baru, o que que a Ren ficava falando pra ele? É, meu nobre. As coisas que ela falava não era muito boa não, viu? Ela falava que tinha que matar o Gilze mesmo, velho. Isso é bem estranho vindo dela. O Reinhard vê o Subaru acordando e diz que ele ficou uma semana dormindo. Só que os ferimentos dele estavam bem melhores. O Subaru agradece ao Reinhard pela ajuda e o Reinhard diz que não foi nada. Afinal, eles são amigos, então é pra isso que os amigos servem. O Subaru pergunta sobre a vila de Arlan, só que o Reinhard só balança a cabeça. Todos lá já tinham morrido e o Reinhard provavelmente matou o Puck também. O Subaru pergunta também se ele viu um homem magro, esquisito com as roupas escuras. E o Reinhard diz que não, ele nunca viu ninguém assim. E nessa O Reinhardt não participa da luta pra matar o Peter, não. cena, o Subaru meio que fica puto porque o Reinhard não conseguiu impedir o ataque e muito menos capturar o Gilze. Que é, meu irmão? Por que tu não conseguiu, seu otário? Fica dando soco de raiva na cama. Mas você tá brabo? Você tá brabo, mano? O Subaru tava tão puto do Gilze ter fugido que de Ai, tanto ele dentro. bater o braço na cama, ele começa a reabrir Sangra. os ferimentos. O Reinhard fica em choque olhando pro Subaru emputecido. Ele para e fala pro Reinhard que precisa ficar mais forte. Ele precisava da força pra matar aquele maldito. E o Reinhard concorda em ajudar ele, né? Porque, pô, treinar com espada é o que o cara faz de melhor, né, velho? E ele fala pro Subaru que vai ser o professor dele. E vai extrair o melhor dele. Olha aí, rapaziada. Uma rota alternativa em que o Subaru treina com o Reinhard. Quem É. tá ligado aqui no canal, ó, quem é antigo sabe o que Eu não acontece. tô ligado, treinar com o Reinhard, né, não. mano? O cara Ah. simplesmente vai virar uma máquina de combate, velho. Por causa Logo um mês se de uma passa, da e o bênção Reinhard dos reclama que dele. O Subaru devia ser mais observador. Tô ligado. E mesmo nessa altura do campeonato, o Subaru já ter se tornado um espadachim formidável, ele ainda fazia muita cagada. Mano, olha isso, velho. O cara treinou um mês, cara. Um mês! E já virou um ótimo espadachim, velho. Tô falando, treinar com esse maluco aí, velho. Sabendo Cara é que o bom. professor dele é muito Cara é roubado. bom, mano. bara. Puta que pariu. O Subaru agradece o Reinhard pela ajuda e diz que realmente se sente melhor. Ele realmente se sente mais forte. O Reinhard fala que enquanto ele se esforçar, ele sempre vai ter bons resultados. É, com o Benson fica fácil, né, rapaziada? Vamos combinar. O problema é que, mesmo treinando um mês direto com o Santo da Espada, ele ainda não estava satisfeito. O Subaru falava que ainda não era o suficiente. Eu queria ficar mais Ele forte. precisava ficar mais forte ainda. E enquanto ele falava isso, o Subaru avança treinar pra um cima do mês. Reinhard numa velocidade impressionante. Só que ele é facilmente impedido pelo Reinhard, mano. O Subaru nunca foi e nunca vai ser páreo pra ele num duelo. O Subaru queria continuar lutando, só que o Reinhard Nunca disse que será. ia parar e descansar. Só que, obviamente, né, velho? Reinhard, eu caguei. Ele ignora o Reinhard e levanta todo arregaçado pra atacar ele de novo. Só que mais uma vez, né, ele dá uma só no Subaru e ele cai no chão. E o Reinhard fica triste porque ele não treinou todo esse tempo o Subaru pra ele simplesmente morrer à toa. O Reinhard não tava gostando de como as coisas estavam indo. O Subaru tava tão cego e desesperado pela vingança dele que nem treinando direito mais ele tava. Ele tava só querendo atacar. O Reinhard percebe isso e fala É a que enquanto vingança ele que não ele voltar a quer. ser quem ele era, ele não, Não ia mais vai poder mais treinar. treinar. Ele vai ficar com raiva do Reinhard. Apertar um botão, velho. Fica apertando um botão só que ganha de todo mundo, velho. Subaru, ReZero não é um jogo. É sim. Olha aqui, ó. O Reinhard fala que as pessoas que morreram não iam querer ver o Subaru com aquele semblante de ódio e raiva. Tô Eles queriam cagando, ver meu o irmão. Subaru sorrindo de novo. E obviamente o Subaru responde mais afiado que a espada do Reinhard, né, mano? Meu irmão, caguei. O Subaru fica puto que o Reinhard não vai mais treinar ele e dá um soco no peito do Reinhard. Nossa, Baru, como é que ele atingiu ele? Tá, ele deixou de saber. Ele deixou, né? Tá em lore. O Subaru agradece o Reinhard ter ajudado ele e vai embora. 20 anos se passam e a vingança no seu coração não parava. Maluco, se Tá, passaram porra! 20 anos. Caralho! Foi o maior time skip que eu já vi em ReZero, velho. De todos que eu já vi, esse foi o maior, mano. E de acordo com meus cálculos, o Subaru nessa rota está com 38, 38 anos de idade. anos. Eu acho que a única rota que chega próxima, assim, dessa Porque ele idade come a dele Ren e é a faz rota da família, preguiça, né? que ele tem mais ou menos uns 30 anos também. O problema é que esses 20 anos só pioraram a situação dele. A cada dia que se passava, o ódio dele aumentava. O Subaru chega na favela de Lugnica, em direção à cabana do velho Ron. Ele deixa a Patrache do lado de fora e pede para ela esperar. Mas Baru, como assim ele tem a patrache? Meu irmão, eu não faço a mínima ideia. Segue o roteiro. O Subaru bate na porta. É um desenho, é um desenho, boy. Nobre pessoa É um do lado desenho. de fora. Quanto é 1 mais 1? Nada, porque zoom não é número. Certa resposta, entra aí, mano. Chega aí.
Ele abre a porta e os dois se sentam pra conversar. O Subaru tá lá pra saber mais informações sobre o culto da bruxa. Ele pergunta pro Ron se ele tinha mais informações deles. Só que o Ron fala que não. O Subaru questiona ele pra saber se realmente tá falando a verdade. Ele diz que não tem motivo pra mentir. E aproveitando que ele tava lá, o Ron pergunta se o Subaru vai pagar a dívida dele. Pronto, agora o Ron, além de ser traficante, ele também é agiota. O Subaru fala que ele ia pagar logo, e era só pro Ron esperar. O Ron meio que duvida, porque ele sempre fala isso, e fala que é melhor ele arrumar logo um emprego. Ficar caçando cultista por aí não vai pagar as contas dele não. O Subaru escuta isso, olha pra ele e fala... Da hora esse visual. Tu é agiota e contrabandista. Foi inventado, Vai né? me dar sermão mesmo? O Ron só olha e fala, pô, verdade né, mano, foi mal aí. E o Subaru vê que não tinha mais nada pra falar lá e ele mete o pé da cabana. Só que do lado de fora, rapaziada, tinha dois bandidos tentando roubar a Patrache, velho. Mano, os caras estavam tentando roubar um dragão terrestre, velho. Tá parecendo São Paulo, velho. Você deixa a moto 2 minutos na rua e já sumiu. Isso é um assalto, passa tudo. Não. Isso é um assalto. Passa tudo. Ele vai O cara roubar. tenta roubar o Subaru com O uma Ron é faca. irmão da só que o renda. Subaru Ei, tinha um boy, braço cala a boca. mecânico, velho. Cala a Braço mecânico boca, dele é meu... muito Ei, roubado. boy. O cara tenta dar uma facada nele e ele simplesmente bloqueia. Tu não meteu essa não, bicho. Como assim? Como é que ele tem um braço mecânico? É, rapaziada. Eu também queria saber. É um Mas, na moral, desenho, achei rapaz. muito pica, velho. O braço dele é muito da hora. O foda é o Tapei não explicar isso em nenhum momento na história, né, velho? É que nem a roupa dual. O cara só tem e pronto. E aí, Tapei, como é que você explica isso, mano? Segue o jogo, meu nobre, segue o jogo. O Subaru dá uma surra nos caras e pergunta pra eles se eles sabem alguma coisa do culto da bruxa. Os malucos ficam em choque, né? Afinal, pô, o cara do nada tira um braço mecânico e ainda pergunta sobre um culto maligno, velho. Os caras estavam em choque, mano. Só que pro azar dos dois, eles não tinham nenhuma informação sobre o culto da bruxa. E o Subaru vê que não dá pra tirar nada deles e manda a Patrache dar uma rabada nos dois, mano. Pra vocês verem, não tinha pessoa pior pra roubar, né? Não tinha. Tem que roubar o protagonista. Os caras é muito burro, velho. Depois disso, o Subaru monta na Patrache e vai embora. Enquanto ele andava na Patrache, no caminho ele reclama que o culto tava quieto demais. Ele queria que o culto fizesse alguma coisa grande pra ele conseguir notar. Demorou 30 anos, porra. 20 anos. Rapaziada, o morro tá muito tranquilo. 20 anos, porra. Muito obrigado, Ricardo, pelo sub. Um Prime. Depois o Subaru andar bastante com a Patrache e dar uma pausa. O Subaru tava visivelmente decepcionado. Mais um dia dele caçando o culto e não encontrou nada. A cada dia que passava, o ódio dele aumentava. Sai dentro. Desde o dia que se separou do Reinhard, ele usou a raiva dele como combustível para acabar com o culto da bruxa. E como o Subaru tá constantemente atrás do culto, ele também tá constantemente no próprio limite. Ele sempre tá sem dinheiro, ele sempre tá com fome e ele sempre tá ferido, não importa o que acontecesse. E além dele viver machucado, ele também tinha uma espécie de dor fantasma no braço mecânico dele. Ah, porque ele perdeu o braço, né? E tem aquele negócio de mão fantasma. Ah, ele vai explicar, ó. Rapaziada, pra quem não sabe, dor fantasma é uma espécie de problema neurológico que a pessoa tem quando tem um membro amputado. A pessoa sofre dores como se ainda tivesse um membro, só que na real, a pessoa não tem. É tipo semana que vem. sentir dor no braço que é de metal, não faz sentido ele sentir dor ali. Só que ele ainda sente às vezes. A noite chega, o Subaru e a Patrache se deitam pra acampar. E o Subaru pede desculpa pra Patrache porque ele não tem toda a comida que ela merece ter. Ele só tinha uma única maçã. Ele decide dar essa maçã pra Patrache. Ah lá, pelo menos ele é legal ainda, né? Só deixar a raiva tomar de conta. Mas ele poderia ter dividido também, né? Comer. E como a Patrache é foda, né? Porque esse dragão é foda. Ah, pra trás vai dividir, mas era... Ela sabia que o Subaru não tinha comido nada, mano. Matar a Patrache é pra se alimentar. Não, a Patrache é uma deusa. É diva. E mesmo ele Fofa. mentindo, falando que já tinha comido, ela não quer comer tudo. Na moral, rapaziada, esquece Emília, esquece Ren. Não, porra! Pra comer a Patrache não, tá avisando, né? Melhor waifu de reserva Ei, mano. é a Patrache. Rapaz. Não tem como. E como o Subaru não consegue convencer a Patrache a comer tudo, ele corta a maçã no meio e divide com ela. Enquanto ele descansava do lado da Patrache, ele vê realmente que tava sem comida. Ah, jura, uma única maçã tava sem comida. Ah. Ele não queria aceitar o fato de que o Ron tinha razão. Ele realmente tinha que arrumar um emprego, ou ganhar dinheiro de alguma forma, né? O problema era que ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele poderia virar guarda, não poderia virar guarda, não? Poderia ter virado guarda, porra. Com o treinamento do Reinhardt, ele poderia arrumar um emprego, já que agora ele era pica. Só que... no escondidinho ele poderia ainda correr atrás do culto. Ele pensava em ter um trabalho simples e honesto, mas seria difícil no estado dele. O cara parecia ser bem perigoso, tá ligado? Muito Imagina burro. o Deco lá de Boku no Hero indo trabalhar com aquele traje dele todo estourado, todo cheio de sangue. Os caras iam ter no mínimo medo dele, né, velho? Então, provavelmente ele não seria contratado. E o Subaru tá no mesmo estado, mano. O Subaru começa lentamente a cochilar e ele escuta a risada do Gilze. Só que ele sabe que é uma alucinação, e por isso ele manda ele calar a boca. Enquanto isso acontecia, ele sentia a dor fantasma de novo no braço.
Ele segura o braço direito dele pra parar de doer. E não só o Giles apareceu, mas a Ren também apareceu. Ela aparecia sempre pra ele todas as noites. Ah, é, né? Ele tá como se fosse um esquizofrênico. fantasma. É Só que o Subaru verdade. também sabia que ela era uma alucinação. Só que diferente do Giles, quando ele mandava ele calar a boca e ele parava, a Ren não. A Ren sempre ficava lá a noite toda com ele. A Ren fala pro Subaru que queria que ele se esforçasse menos. Ele carrega dores demais. E o Subaru só tira onda porque ele sabe que ela é só uma alucinação. Seria só fruto do subconsciente dele, falando pra ele só pra ir mais devagar, pra ele não acabar morrendo. A Ren comenta que ele poderia ir na mansão do Roswell pra resolver o problema do dinheiro. Tinha muitas coisas lá de valor que ele poderia pegar. E o Roswell não ia se importar, né? É, claro que não, né, mano? O cara tá mofando no santuário. E como o Subaru não tinha muita escolha a não ser fazer isso, ele meio que aceita ir pra lá, né? E nisso, a Ren comenta com o Subaru que tem um rumor estranho que a mansão é assombrada por fantasmas agora. E por isso, ninguém foi lá roubar as coisas, porque todo mundo tem medo desses tais. Ah, então ele tem o que roubar, E, então. obviamente, né, mano? O Subaru cagou pra isso, porque, pô, tem um fantasma literalmente do lado dele, mano. O que poderia ser pior, né, velho? Era só comer o fantasma mesmo, não era a namoradinha dele. Fora também que ele era assustador pra cacete, né, velho? O cara era um berserker quase. Fantasmas, almas mortas. Maluco, se eles são assustadores, eu sou uma aberração. Vambora. Chegando na mansão no meio da noite, o Subaru chega na porta e fala: Tadaima. Brincadeira, não falou isso não. Então, finalmente, eu tô de volta. O Subaru tinha evitado a mansão por mais de 20 anos, só que naquele dia ele foi de uma vez, só pra deixar pra trás melhor de saúde e pagar as dívidas dele. Entrando na mansão, ele sentia um ar nostálgico batendo no rosto dele. A visão dele era tão familiar que trazia as Foi memórias aí de uma volta na vez. mente dele. Um lugar que era tão agradável e arrumado, agora só saudade tinha dela. ruínas. Ah. E apesar de muita coisa Ih, mano, tá inventando destruída, coisa aí, muita barão. coisa de valor ainda lá. Candelabros, prataria, mano, tinha muita coisa intacta, velho. Enquanto ele colocava as coisas na bolsa, ele olhava aquele lugar todo estourado na calçada. Ele lembrava de limpar as coisas pro Roswell e falar com as empregadas. Era como se ele estivesse vivendo aquele momento de novo. Só que logo depois disso, ele suprimiu os sentimentos dele. Não tinha mais o que fazer ali. Tava todo mundo morto já. Depois da sala de jantar, ele foi pra cozinha. Lá ele lembrava da Han pegando no pé dele. Ele lembrava da Ren ajudando nas tarefas dele. E mesmo suprimindo esse sentimento nostálgico, era impossível ele não ficar deprimido. O Subaru se pergunta se era esse os fantasmas que as pessoas falavam. Não era exatamente assustador pra ele, mas sim muito triste. O fantasma que ele enxergava era o passado dele, que só deixava ele cada vez mais melancólico. Ele passa por mais 2 cômodos. O camarim, onde ele se vestiu pela primeira vez, pra pegar a roupa de mordomo. O antigo quarto dele e até o armazém. Ele já estava completamente perdido nos pensamentos dele. Só que quando ele foi abrir a porta do armazém, ele sem querer encontrou a biblioteca. Ah, é, a Beatriz tá Só que, viva ainda, ao né? contrário de literalmente todos os cômodos da mansão, É verdade. a biblioteca dela tava intacta. E a Óbvio. Beatriz também. O Subaru Nem tava em lembrava choque. mais Ele dela. realmente tava achando que tava vendo um fantasma. Ele viu um espírito. Ah, não, essa piada aqui não, velho. A Enquanto Beatriz ele fica ficou lá o tempo todo lá encarando esperando ela, a porra. Beatriz reclama que ele continua sendo uma pessoa chata. O Subaru pensava que era coisa da cabeça dele, mas na verdade, ela realmente estava viva. A última e única sobrevivente da mansão era a Beatriz. Você Mas ele também não sabia que a Emília tinha morrido, não, né? Ah, tá, acho que ele soube depois. sempre esteve aqui? Sim, eu diria. Ela Mas tá aguardando. sozinha esse tempo todo? De novo, eu diria. Mas por que você não envelheceu então? Foda-se, eu diria. A Beatriz pergunta pro Subaru o motivo dele estar usando aquelas roupas estranhas. As roupas que ele tava usando era idêntica à roupa que o Aldebaran tinha, só que ele não fala o motivo. Ele só fala que é parte da vingança dele. Ele diz que vai encontrar e matar quem matou a Ren e os outros, o Betelgeuse. E no momento que a Beatriz escuta isso, ela prende atenção por um momento. O Subaru pergunta pra ela por que ela ficou todo esse tempo na biblioteca. Só Ela tá que esperando ela não responde. ainda. Ela diz que isso não interessa pro Subaru. E como a rota principal nunca aconteceu, o Subaru não sabe o passado dela. Só que a gente sabe, né, velho? É uma tristeza da porra. O Subaru pergunta pra Beatriz se ela pode fazer um contrato com ele. Ele queria ter a força dela pra poder se vingar. Só que ela não aceita. A vingança dele não tem nada a ver com ela. O Subaru perde a paciência porque mesmo ele falando que todo mundo morreu... Que coisa feia, a mano. Beatriz ainda não ia ajudar ele. A visão que o Subaru tinha era que a Beatriz tava cagando pra morte de todo mundo que tava na mansão. Só que não era bem isso. Ela e o Subaru acabam brigando, o Subaru fala que por 20 anos se amargura procurando Giles, e a Beatriz fala que não é pra comparar Tá os 20 anos cagando, dele ela tá com o que ela cagando. passou, porque os 20 anos de dor dele, perto dos 400 de dor dela, não era considerado nada. Enfim, os dois só ficam brigando o tempo todo. O Subaru para e vê que não ia dar em nada aquilo. Se desculpa com a Beatriz e fala que vai embora. Ele não ia mais discutir. Mesmo sem a ajuda dela, ele ia fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz que entende as escolhas dela e fala que nunca mais vai voltar. Qual pra escolha mansão. dela? Ele se vira e Pior anda que era em a escolha direção à dela, porta. ficar ali, E né, que a nisso, bruxa Beatriz deu bate pra ela o o livro papel. dela. E ele inconscientemente vira pra ver. E ela tava com um semblante de muita tristeza. Você Óbvio, solitário. já vai?
Mano, que triste, velho. Meu Deus. O Subaru pega tudo de valor que ele podia e vai embora da mansão. Ah, ele roubou Nunca mais mesmo. volta. Logo no Nice. dia seguinte, o Subaru vai pra cabana do velho Ron, mais uma vez. Ele mostra tudo de valor que ele conseguiu. O Ron questiona o brasão nas peças que ele conseguiu, só que ele não responde o porquê que tem. Ele só pede pra ele avaliar o valor delas. Aceite logo, O Ron meu irmão. comenta Cala a que só o boca. suporte de velas já cobria toda a dívida dele e ainda os juros que ele tinha. Caralho. O Subaru podia vender pra tentar conseguir mais dinheiro ainda. E com esse dinheiro, ele ia conseguir pagar uma comida melhor pra Patrache e um lugar melhor pra ela dormir. Cara, é muito amor que o Subaru tem por esse dragão, né, velho? O Subaru pergunta mais uma vez se o Ron tem alguma informação do culto pra falar. Só que o Ron dessa vez só fica calado. O Subaru estranha esse comportamento e questiona mais uma vez. Só que o Ron ainda continua calado. O Subaru perde a paciência e pressiona o Ron contra a parede, com uma força enorme. Rapaziada, pra Vai vocês matar terem o uma Ron do noção aqui, nada. o Ron é da espécie dos gigantes e tem uma força monstruosa. Porra. E o Subaru tava segurando ele com muita facilidade, velho. O Subaru Mas dessa aí- rota é provavelmente a versão mais forte dele mesmo. Pô, seria legal essa versão dele naquele vídeo que eu tinha feito, né, mano? A rinha de gado. Puta, seria muito da hora, velho. O Ron acaba cedendo e... Qual conta Subaru é pro mais Subaru forte? que ele ouviu um rumor que tinha pessoas com roupas parecidas com o culto. E o lugar onde eles foram avistados era chamado de Delgita. O Subaru escuta isso e larga o Ah, velho então Ron. o cara tava Ele dá mentindo 3 moedas de mesmo. ouro pra Ele sabia. sai correndo com a Patrache pra esse Que lugar. arrombado. O Ron vê ele correndo e chama ele de idiota. Eu não sei, rapaziada, mas eu acho que o Ron aqui não queria falar porque ele tava com medo do Subaru morrer, mano. O cara tá só o bagaço o tempo todo, tá ligado? E talvez Preocupado. também o Ron tenha tido um certo nível de simpatia com o Subaru. Ele meio que deve ter gostado da amizade dele e não queria que ele morresse. Por isso que ele ficava Não, evitando deixa ele, contar sobre deixa o culto ele. pra O Subaru, Deixa durante ele. esses 20 anos, fez uma longa pesquisa sobre o culto. Ele sabia como eles operavam, sabia dos acampamentos secretos e até como se escondiam entre os civis. Só que era muito difícil achar os caras, porque os caras eram espião, velho. Os caras conseguiam se camuflar muito fácil e trabalhar cara é como bom. pessoa normal. Só que por trás, mano, os caras eram cultistas. É a mesma coisa que rolou na primeira temporada, o maluco da carroça lá. O cara parecia uma pessoa normal, velho. Só que aí você vai ver, o cara era um cultista maldito, velho. O Subaru acaba encontrando o lugar que o velho Ron falou e se deita com a Patrache pra esperar. Ele tava completamente exausto. E como não queria perder essa oportunidade, ele descansa um pouco pra recuperar as forças dele. Durante o sono dele, o Subaru acorda num sonho. Ele tava na capital, numa rua à noite. Ele tava um pouquinho O passado, confuso, se pá? mas ele via que é uma das ruas da capital de Lugnica. De repente, a Emília aparece, só que sem rosto. A Emília chega no Subaru e fala que o show de marionetes já vai começar. E tipo, ele tava, pô, Emília, que merda de show de marionete é esse, mano? O que você tá falando? Ah, vai ter historinha, Até a vai ter Ren historinha. aparece, só que diferente da Emília, ela tem rosto. A Ren fala pro Subaru que reservou uns bons lugares pro show de marionetes. A Ren, o Subaru e a Emília sem rosto se sentam um do lado do outro. E quem aparece no palco é o Betelgeuse. O Betelgeuse se apresenta e começa a atuar junto com uma garota usando uma arma de correntes. O Subaru vendo aquilo começa a suar frio, como se soubesse o que ia acontecer. De repente, aquela garota para de se mexer e começa a se contorcer toda. Todas as pessoas ali estavam adorando a peça, só que o Subaru estava desesperado. O Subaru tentava gritar, mas não saía nada. Quando ele se vira para fugir com a Ren, que tava do lado dele, ela não tava mais lá. A Ren, na verdade, tava no palco. Era a boneca, toda né? contorcida. Testemunhe isso. Guarde no seu coração. Este é você. Esse Essa final cena é muito sua pesada, culpa. pô. Você a matou. Para. Você. Para. Você é muito preguiçoso. De repente, o Subaru acorda gritando. Ele tava num pesadelo terrível. Mesmo ele tendo acordado, a alucinação da Ren ainda tava do lado dele, perguntando se ele tava bem. O Subaru diz que ele tava bem e que só foi um sonho idiota. A Ren não parecia estar convencida, por isso ela insiste que ele converse com ela, para poder relaxar um pouco os nervos, né? O Subaru pensa no que ele poderia falar com ela, só que ele lembra que ela é fruto da mente dele. Ele tá É tipo fantasma. falando com ele mesmo, velho. É, rapaziada, o moleque é esquizo. Não é esquisito, não. É esquizofrênico. Só que ele, pô, ele sabe que Trauma, ignorar a Ren não trauma. adianta, né? Porque ela tá lá do lado dele o tempo todo. Então ele meio que puxa um assunto aleatório. E ele decide falar sobre a Beatrice. Ele conta que conseguiu reencontrar ela, que ela tava viva, que a biblioteca dela também tava inteira, e fala que ela não mudou nada fisicamente. A Ren fala que sente falta dela e dos momentos que elas passaram juntas. A Ren pergunta se ele não gostaria de voltar pra mansão pra fazer mais loot. Caralho, mano, a Ren nessa Loot? rota só Loot? faz loot, né, velho? Toda hora, vai lá, pega. Ah, roubar rouba mais rouba coisa. mais. E ele responde pra ela que mesmo ele não respondendo nada, ela já sabe a resposta. Ela tá dentro da cabeça dele, né, mano? A Ren só sorri e fala que ele é um homem muito gentil. A luz do dia chega e a Ren desaparece. Ih, Ele gentil, aproveita que esse breve pau. momento sozinho e tira mais um cochilo. Depois que o Subaru descansou algumas horas, ele se levanta com a Patrache e sai andando. Pouco tempo depois, ele encontra a floresta onde É estavam os Cuscuz Clã. cultistas. Os rumores estavam certos. A rapaziada do culto tava realmente lá.
Andando no meio das folhas, o Subaru vê 3 cultistas conversando. O Subaru até pensa em esperar pra ver o que eles iam fazer, só que ele tava com tanta sede de sangue que ele decide matar os 3 logo. A Patrache, vendo que o Subaru decidiu fazer isso, ela fica bem preocupada. Porque afinal ele ia se pôr em perigo de novo, né, mano? O Subaru sorri pra ela e diz que não vai acontecer nada, legal. que ele vai voltar são e salvo como sempre. Será? Agora seja, vai morrer. De forma totalmente silenciosa e mata os 3 cultistas de forma muito rápida. Eles nem tiveram chance de sequer reagir. O Subaru durante todo esse tempo treinou a audição dele, para quando ele estiver usando o Shamaki, ele conseguir ouvir quem tá perto dele, e ele não precisa depender da visão, né? É claro que dentro do culto existia hierarquia, e o Subaru sabia disso. Dentro do Shamaki ele acabou ouvindo uma pessoa se aproximando, e era um cultista bem mais experiente. O Subaru desvia de raspão de vários ataques, enquanto ele tentava acertar o cara também. Ambos estavam cegos, só que eles sabiam exatamente onde cada um estava. O Subaru teve um pouco mais de dificuldade contra esse cultista, mas ele também conseguiu vencer. Só que né, rapaziada, o cara tava como? Todo estourado na calçada. O Subaru tava extremamente exausto, mas ele sabia que se fosse descansar, o culto podia sumir de novo. E perder uma chance dessa seria algo que o Subaru não podia tolerar. Andando atrás do Betelgeuse, ele não parava de chamar ele de maldito. Até que o Gilze estivesse morto, ele não ia parar. O Subaru acaba chamando muita atenção e outros cultistas chamam reforços. Eles usam o Shamaki mais vezes e matou muito mais cultistas. O problema, rapaziada, é que ele tava muito cansado já. Ele vai morrer. Ele vai morrer e vai voltar lá na casa do caralho. Lá no começo, se pá, né? No respawn dele. Caralho, imagina. Ele tava coberto de sangue, só que o sangue não era só dele. Ele tava conseguindo se vingar dos cultistas que acabaram com a vida dele. Depois de matar mais um grupo, o Subaru escuta um som estranho. Rapidamente, o Subaru vê as mãos sombrias atrás dele, mas como ele conseguia ver, ele desvia com muita facilidade. Saindo da floresta, o Subaru escuta uma voz familiar. O Betelgeuse tava na frente dele. O Subaru tava em choque. Finalmente, o homem que ele mais queria ver morto tava na frente dele. O Gilze fica se questionando porque o Subaru conseguia ver as mãos invisíveis dele, e o Subaru só não responde. E isso deixou o Gilze muito mais louco do que ele tava. Não tinha como alguém além dele ver a autoridade dele, né? Pelo menos era isso que ele pensava, né? E isso faz por algum motivo o Gilze parar pra pensar. Por mais que isso seja meio impossível, né? Isso é realmente muito, muito interessante. Você seria o orgulho? Cara, que imitação lixo, velho. E é óbvio que esse papo de bispo era uma pura babaquice pro Subaru, né, velho? Já que ele não aprendeu nada. Isso, foi pra cima do Betelgeuse. Nunca aprendeu nada, não entendeu nada. Ligado como o Subaru nessa rota é forte, cara. Ele é muito forte, velho. Ele matou todos os cultistas do esconderijo do Gilze e ainda tava lutando com ele ferido. É lógico, o Subaru apanhou muito. Só que ele conseguiu enfiar uma lâmina no peito do Betelgeuse. E isso acabou furando o coração dele. E rapaziada, ele matou o Gilze de prima, sem morrer nenhuma vez. Foi o que ele prometeu. Isso é inédito, velho. Foi o que ele prometeu. Na cara do moleque, velho. O cara tava adorando, velho. Certeza que ele faria de novo isso aí. O problema, rapaziada, é que o Gilze tem os passar pra alguém. Dedos. Lembra dos dedinhos dele? Lembro. Então, o Betelgeuse principal morreu, só que ele pulou pro dedo de cabelo vermelho, que aparece no anime, inclusive. E aí ele foi lá e pegou o Subaru, né, velho? Tava todo fudido mesmo, vai morrer. Antes do Subaru finalmente morrer pro Gilze, a Beatriz aparece do nada, e salva o moleque, velho. Ô moleque cagado. A Beatriz consegue pegar o Subaru e fugir com ele, e ela pede pra ele não se mexer tanto, porque ele tava muito próximo de morrer. E ela ainda fala que ela tinha que levar ele pro Félix, porque ele tava muito, muito ferido mesmo. E rapaziada, pra Beatriz se falar que precisaria ir pro Félix pra curar ele, é porque a coisa tava muito feia. Provavelmente mais um minuto lutando contra o Gilze, o Subaru tinha morrido com certeza. Eles vão atrás do Félix, que trabalhava numa clínica médica. Tá fudido, então. Ele tava bem bravo porque não conseguiu matar o Gilze. Ficar nisso ainda. Mais uma vez. A Beatriz ajuda ele a deitar na cama. Demora mais 20 anos agora pra achar ele de novo. Mano. E ele pergunta mais uma vez se ela faria um contrato com ele, né? Pra ajudar ele a matar o Gilze. Só que ela não responde. Ela só pergunta se deixaria ela morrer com o Subaru se ele tivesse disposto. E o Subaru não sabe como responder isso muito bem. Assim? Ele só comenta que pode dizer que ela morre ou pode ser que não. Ele não sabe como confirmar isso. E ela só aceita a resposta e diz que tem um jeito de derrotar o Gilze. A gente já sabe como, né? Mas foda-se. Logo depois de alguns minutos, o Félix acaba chegando. E rapaziada, se liga no figurino do moleque, velho. Skin desbloqueada. Félix Agiota. Na moral, achei o terninho do moleque muito da hora, tá bonitão. Mano. O Subaru vê o Félix e fala que não via ele há muito tempo. E tava feliz em ver que ele tava bem. Só que na verdade, rapaziada... Ele nunca conheceu o Félix nessa rota, né? Ele não só conhece o Félix naquela parte da baleia, eu tô maluco? O Félix não tava nada bem. Assim como na Rota do Orgulho, depois que a Crush morreu, tentando derrotar a baleia sozinha, o Félix acabou tendo uma perda muito grande de memória, porque basicamente a Crush foi apagada pela baleia. Então, o que significa que o Félix tá, tipo, muito lesado mentalmente. Como a maior parte da vida dele foi passando com a Crush,
Ele não se lembra de quase nada. Nem quem ele é e nem quem ele foi. O cara tá, tipo, muito perdido, velho. O Subaru pergunta pro Felix se ele ajudaria o Subaru na vingança dele contra o Gilze. E o Felix responde que não, porque ele quer ficar na clínica por questões pessoais. Nada a ver O problema, com ele. rapaziada, é que o Subaru diz que sabe o motivo do Felix não lembrar de nada. E isso deixou o Felix maluco. O Felix pergunta pro Subaru o motivo e ele não responde. Tem que me Então o ajudar Felix primeiro, começa a Barão. torturar o Subaru Quem fervendo quer, o tem sangue que dele. dar. E isso deixa o Subaru mais perto ainda da morte. O Subaru fala que se ele morrer, o Felix nunca vai saber a verdade. O Felix percebe que tá fazendo merda e desiste de matar o Subaru. E é claro Safado, que o pô. Felix fica puto, né? Porque, pô, o Subaru tá usando informação como chantagem. O Tá Felix certo. ajudaria o Subaru em troca dele saber o que aconteceu. Então, por isso, o Felix se junta ao grupo. O Subaru tinha conseguido, por mais que seja momentâneo, a ajuda de 2 pessoas pra conseguir derrotar o Gilze, o Felix e a Beatrice. Depois de alguns dias, o Subaru consegue se recuperar das feridas mortais dele. Eles vão de novo pra cabana do velho Ron. Lá o Subaru pede pro Ron uma carruagem de dragão, porque eles vão levar um grupo maior dessa vez. O Peter e o Gilze daria as caras de novo, e o Subaru queria estar preparado. O Subaru avança pra capital, pra ir atrás de uma pô, é pessoa Subaru aí? específica. O Subaru conversa com alguns demi-humanos num bar e sai pro lado de fora. E quem tava do lado de fora, rapaziada? Exatamente, Peter a Elsa, Gilze. a caçadora de entranhas. Ah. É incrível, em todo isso. Essa velha ou tá ela viva. morta, ou ela tá ajudando o Subaru, velho. Não tem jeito, é o destino. O Subaru pede a ajuda dela pra lutar contra um alvo bem forte, o Peter Gilze. Ela Eu perguntei, meu. Falei que essa mulher era forte, né? O maluco fez um TCC me respondendo que essa mulher andava mais fraca que assim, não andava mais fraca, né? Mas que tem gente só uma porra mais forte que ela. concorda em se juntar a eles pelo trabalho e fala que tem até vontade de abrir a barriga do Subaru ali mesmo, porque era bem nostálgico. Ela tava se lembrando da época que ela tentou matar ele e não conseguiu. Mas como ela é uma pessoa profissional, ela diz que não vai abrir a barriga do Subaru e vai aceitar o trabalho dele. Só que ela diz que ela só vai embora no dia seguinte, porque naquele dia ela ainda tinha que fazer uns trabalhos. Coitado do cara que vai morrer pra ela, né, velho? Chegando à noite, o Subaru e a rapaziada dele sobem pra dormir nos quartos que tinha em cima do bar de onde eles estavam. Logo depois que o Subaru dormiu, mais uma vez, ele teve um sonho estranho. Ele tava sonhando que tava na mansão, e a Rei mostrava um livro pra ele. Naquele livro tinha receita de comida, e também tinha algumas com maionese. A Rin e o Subaru vão pra sala da Beatrice, e eles ficam rindo juntos lá, apesar da Beatrice não gostar tanto. O Subaru acorda no dia seguinte Gosta e de pensa nada, que foi pô. egoísta ele pedir pra Beatrice ajudar ele sem se importar com a resposta dela. Ele se sentiu mal depois do sonho. Depois que todo mundo acordou, eles se reuniram e foram pra carruagem. E de lá, eles voltaram pra Muito cabana. bonita ela, né? Chegando lá, o Ron ficou tipo, pô, Subaru, você tá falando mulher sério, da cara? faca? Essa mulher de novo, cara. Não aguento mais, mano. E o Subaru fala que tá suave, porque, né, ela tá com eles. Enquanto o Ron questionava a sanidade do Subaru, ele pergunta pro Subaru o que tava rolando. E ele fala que juntou mais Pior que pra a- viagem. deixa O Subaru cego vai mesmo. pagar pelas informações e pergunta quais são as informações novas. O Ron comenta temos que tem dinheiro um rumor agora, de uma espada papai. chamada Matadora de Espíritos, no reino do Conde Ridgeback. E, pô, convenhamos, uma espada que chama Matadora de Espíritos seria muito bom pro Subaru usar no Gilze, né, velho? O Ron disse, inclusive, que esse conde curtia colecionar itens mágicos e acabou falindo financeiramente de tantos mechas que ele queria conseguir. E claro que junto com os mechas, ele tinha a espada lendária com o título de Matadora de Espíritos. O Felix comenta que ele conhecia esse conde e sabia da história dele. Ele morreu há 10 anos de uma doença e deixou todo o tesouro dele no reino dele. Aí vocês me perguntam, ué, Baru, mas como é que ninguém pegou o tesouro dele já que tá há 10 anos lá? É, rapaziada, eu vou explicar o motivo. A Porque é área um desenho, rapaziada. Porque é um desenho, mano. dele tá entupida de maju, mas tipo muito maju, velho. Tinha tanto item mágico lá que acabou juntando muitos bichos em volta e consequentemente ninguém foi pra lá, né, mano? Vai que o cara morre se tenta pegar os tesouros de lá. O Subaru não se mostra com medo de ir e aceita o desafio. E atrás de algo que possa destruir o Peter Gilze valia muito a pena pra ele. O Ron diz preocupado com o Subaru porque, tipo, não é uma boa ideia ir pra lá, né? Se o rumor for verdade, eles podem morrer. Só que o Subaru, né, rapaziada, já sabem, né? Meu irmão, eu caguei. E o mais engraçado Toda foi vez. o Ron perguntando Toda pros amigos vez, do Subaru porra. por que eles estavam indo pra lá. Ô Beatriz, por que você vai pra lá? Ah, eu quero ajudar o Subaru. E você, Félix? Ah, eu quero ajudar o Subaru pra conseguir minhas memórias. E você, Elsa? Ah, é porque eu gosto de lugar perigoso, né? Carai, borracha. O Ron diz pro Subaru se cuidar e que não liga muito pro dinheiro naquele momento. Ele só quer que o Subaru volte em segurança pra tomar uma bebida com ele de novo. Foda, mano. O Ron tá realmente se importando com o moleque, velho. Dá até uma tristeza. Virou o mano. papai Todo mundo dele. pega as coisas e vão pro território do Conde. Chegando lá, eles montam o acampamento próximo à área que o Ron disse. No acampamento, o Subaru reclama das piadas da Elsa, que ela fica falando que vai abrir a barriga de todo mundo, que vai abrir a barriga da Patrache. E, pô, falou da Patrache, o Subaru não tolera, mano. Aí nisso a Elsa fica falando que a Patrache é um dragão incrível, que é um dragão muito forte, que sempre ajuda
do Subaru. E o Subaru tava com ciúme. O Subaru tava com ciúmes, velho. E o Félix comenta que se for pra brigar, que seja longe. O Subaru fala que não vai acontecer nada, apesar da Elsa querer brigar, velho. O Félix pergunta onde o Subaru conseguiu a Patrache, né? Porque, pô, tava falando da Patrache, então conta logo aí, pô. E obrigado, Tapei. Obrigado, pelo menos ele contou isso. O Subaru diz que numa das incursões dele contra o culto, ele acabou ficando muito ferido. Aí, ó, é bom que é fechadinho então, né? Mostra tudinho certinho. E acabou desmaiando. Quando ele acordou, A Patrache tá em cima dele pra curar ele. a Patrache tava do lado dele protegendo ele. O Subaru fala que só poderia ser o destino, porque, pô, que coincidência era a Patrache. Porra, não, mas aí... E Mas ainda a também... Patrache ser uma ótima parceira, velho. Ela sempre foi fiel ao Subaru. E essa lealdade dela era tão grande que se alguém tentava dar comida pra ela, ela não comia, velho. Ela só comia as coisas que o Subaru dava pra ela. E no meio dessa conversa, de uma hora pra outra, eles escutam som se aproximando. De repente, macacos vermelhos pulam em cima deles, com galhos pontudos. Mano, os caras teve coragem de botar um macaco Maju, velho. Mano, é um macaco, velho. Macaco é foda, pô! Todos os macacos que tentaram pegar o Subaru. Mano, a Elsa no grupo, um absurdo. Não entendi a Vários crítica. tentaram matar o Subaru e a Elsa conseguiu dar conta de todos. Só que mesmo a Elsa conseguindo matar vários de uma vez, tinha muito macaco lá, velho. Tinha muitos Majus encurralando eles. Quando o Subaru tava prestes a ser atingido, a Mimi aparece e salva a vida dele. Na moral, velho. Mano, da onde que veio esta porra, mano? Tapei, na moral, que bosta é essa, cara? Mano, por que a Mimi, velho? Do nada. Vai aí, Do mano, nada. ninguém se importa não. Mas É um if, mano, ninguém se importa não. depois que os Lobos de Ferro acabaram, a Mimi acabou virando uma andarilha. Na história Eu não sei principal. Que sorte foi essa que o Subaru teve pra Mimi tá perto e escutar que tava todo mundo se fudendo, velho. Eu achei isso muito impressionante. Mas né, segue o roteiro, vamos lá. A Mimi entra no meio deles e começa a ajudar eles tacando magia nos bichos. Depois que eles conseguiram acabar com a primeira onda, a Mimi para pra conversar com o Subaru. A Mimi pergunta por que eles estão naquela pica, área. quer pica. E o Félix acaba cortando o Subaru dizendo que é pra vingança dele contra o culto. A Mimi, depois de ouvir isso, decide ajudar o Subaru mais ainda. Porque ela, um tempo atrás, tinha perdido um primo pro culto. Mas ela conseguiu se vingar. E apoiar a vingança do Subaru nisso seria muito bom pra ela também. É, rapaziada, o time tá completo agora. A gente tem um esquizofrênico, um amnésico, uma assassina, uma loli e um furry. O time tá bom, hein? Tá Depois bom. deles correr os macacos do capeta, eles encontram a mansão do conde. Finalmente, a espada tava cada vez mais perto. Lá dentro tinha mais Majus ainda. E era tão fácil da Mimi e da Elsa de matar eles, que as duas estavam competindo pra quem matava mais. O Subaru e o pessoal conseguem acessar os andares inferiores e descobrem lá a sala do tesouro. Lá dentro eles encontram muitos tesouros, só que a espada não tava lá. Enquanto eles procuravam, de repente apareceu um cavaleiro fantasma atrás deles e começa a tentar matar eles. E esse cavaleiro, rapaziada, não era ninguém mais, ninguém menos que o protetor da espada. Toma. Deu pra ter isso agora, né? Quem diabo A é o protetor rapaziada da teve um espada? trabalhinho, mas eles conseguiram derrotar Esse maluco aí já apareceu no desenho? Apareceu não, porra. esse cavaleiro fantasma. E junto com a derrota dele, eles conseguiram uma das 10 espadas Deve ser da novel. lendárias. Com o título de Ou mangá. Sei lá, tem mangá. Matadora de espíritos, o Subaru tava em posse da espada da vida. Ó, vai dar pra matar agora o Uma Peteguiz. espada carregada com tanta mana, mas tanta Peteguiz mana, vai que foi morrer, muito fi. forte. A alma dele é destruída. O Subaru e a rapaziada saem de lá. Desenho não, anime. Desenho, meu irmão. Lá Desenho. o Subaru consegue mais informações que o Gilzy tava numa área próxima de florestas. Pra variar, né? Sempre floresta. O grupo do Subaru consegue interceptar o Betelgeuse e os dedos dele também. O Subaru tava manjado já que ele poderia usar outros meios pra não morrer de verdade. O Subaru apanha bastante, só que o grupo dele consegue destruir todos os dedos. Agora só faltava o Betelgeuse. O Subaru tava feliz que só faltava o Gilzy pra morrer. Só que, rapaziada, tem um pequeno probleminha. Lembra que o Betelgeuse consegue possuir o Subaru? Então, isso acaba acontecendo. O Subaru acaba sendo possuído e tem o seu destino selado. De A única novo? Caralho, que merda. alternativa que ele vê é Se matar. matar o Gilzy enfiando a espada em si mesmo. A espada matadora de espíritos iria Eu falei que não ia dar bom. matar tanto o Subaru quanto o Betelgeuse. Afinal, ela afeta a alma deles. O Gilzy acaba morrendo de medo de morrer pra ela e sai do corpo do Subaru à força. Só Meh. que o Gilzy não tinha mais nenhum corpo pra voltar. Meh. Até o dedo principal dele já tinha morrido. E como o Gilzy precisa de um corpo pra conseguir Muito viver, burro. ele acaba morrendo de vez. Só que o Subaru já tinha se furado. Dependendo das escolhas que você faz no jogo, você pode ter um final especial pra cada um dos parceiros do Subaru. Com o Félix, por exemplo, se você terminar com ele, o Subaru deixa uma cartinha contando a verdade por trás da perda de memória dele. Já com a Beatrice, você acaba Por que ele não confortando usou ela sobre tanto toda a tristeza gameplay que do ela tem. jogo, Se né? for com a Elsa, bom, é isso aí, ó. Atos imorais. Ui, que A delícia. vingança que o Subaru queria, ele conseguiu, só que acabou custando a vida dele. E o mais impressionante, rapaziada, é que o retorno através da morte é um poder tão forte que ele conseguiu fazer o Subaru voltar
voltar, mano. Mesmo a espada da vida tentando destruir a alma dele, ele conseguiu voltar no tempo. Maluco, é muito cheatado, velho. Bom, pra quem tem curiosidade, ele voltou pra cabana de maçã, de novo. Eu queria agradecer ao Trashikawa que traduziu boa parte da rota, o Zene, o Zaz, o pessoal da Pleiades Translations, o Ice da Witchcult Translations. Rapaziada, muito obrigado a cada um de vocês. E de lei, né? Aquele salve pros novos membros. Muito obrigado ao Lua, Flashzão, Psyker, Pedro, Yuri, Irving. Tá, acabamos. Não, essa aqui foi a melhorzinha. Foi a melhor rota que a gente viu até então. Foi a melhor rota que a gente viu até então, Mi. Falaram, Leozinho, você vai gostar muito dessa rota. Realmente foi a melhor que a gente viu, porque ela tem uma lore, né, mano? A da luxúria foi uma porra. A da luxúria, Barão. Decadência. Simplesmente. Mas foi bom, me diverti, gostei.